todas, todas vocês que estão interessadíssimas em saber o que fazer para não desenvolver o diabetes tipo 2. Você que está nessa condição de pré-diabetes, que é um quadro em que a hemoglobina glicada ultrapassou a marca de 5,7%, porém ainda não chegou em 6,5%. É com você que eu vou falar hoje. Diabetes é uma das doenças crônicas antigas, né, mais antigas já relatadas. Uma doença crônica é algo que não tem cura, mas nesse caso tem controle. Mas o que é que vem à tua cabeça quando você ouve a palavra diabetes? Escreve aí no chat ou nos comentários o que você acha que é realmente essa doença, ao que você associa a ela. Eu estarei aí interagindo com vocês agora. Vamos lá, tá? Quando eu pergunto para alguém o que é diabetes, a maioria diz, deixa eu me tirar daqui, a maioria diz que é glicemia alta, muito açúcar no sangue, e sim, essa é a principal característica da doença em si. Vamos ver a definição aqui de diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, e a caracterização da doença segundo o Ministério da Saúde, assim como os demais órgãos de saúde, tá? Então, diabetes, né, aqui segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Preste atenção nisso. Ela se caracteriza por altas taxas de açúcar no sangue, que é a hiperglicemia, de forma permanente. De forma permanente, eu frisei, porque se você fizer um exame e sua glicemia der alta, né, um exame de glicemia em jejum, e o resultado for alto, provavelmente o médico solicitará que você repita o exame, porque você pode ter tido um aumento de glicemia de forma pontual. Muitos os fatores que fazem com que sua glicemia aumente. Então, isso eu estou falando mesmo da glicemia em jejum. Ela pode se alterar pontualmente sem necessariamente haver aí um diabetes. Agora, não vá confundir, hein? Aqui na definição fala sobre insulina, mas o que diz que uma pessoa está com diabetes ou não é o resultado da glicemia, é o aumento da glicemia. Isso está bem claro? Então, diabetes é o aumento de glicemia porque a pessoa está com problemas em relação à insulina. Assim, as taxas de açúcar no sangue se elevam e, a partir de uma medida de corte, a pessoa é dada como alguém que está com diabetes. E o que significa isso de não conseguir empregar adequadamente a insulina que produz, que é o que a gente viu aí? Quando você come e a digestão se inicia, deixa eu subir aqui. Quando você come, então, e a digestão se inicia, o cérebro é avisado por alguns hormônios que entrou o alimento. Tem toda uma reação bioquímica e o cérebro recebe ali o sinal. Eu não vou aqui dar uma aula de bioquímica para vocês, tá? Eu vou explicar de uma forma bem simplista. Então, soa um alarme lá de que tem comida. O pâncreas, então, que dependendo de quanto tempo você estava sem se alimentar, ele estava liberando um hormônio chamado glucagon. Então, eu já tinha me alimentado fazia muitas horas, o glucagon estava agindo. Eu não vou explicar também aqui o que é o glucagon, para que ele serve. Mas então o pâncreas, ele fecha as torneiras do glucagon e ele abre as torneiras da insulina. E qual é o papel da insulina? Pegar toda a glicose que está aí vagando pela corrente sanguínea e colocá-la para dentro das células, as células dos tecidos. Vai glicose para o músculo, para o fígado, para todas as partes, né? Para todas as partes do nosso organismo onde há necessidade de glicose. Essa glicose vai se transformar em energia. E também vai glicose que é ali para o tecido adiposo, como a gente diz, para tecido de gordura, e ali ele também será, essas glicoses serão armazenadas em forma de gordura. Tudo isso com a ajuda da insulina. Eu consegui esse videozinho aqui que dá para explicar para vocês de uma forma bem didática. Nós temos aí várias células, né, essas bolas vermelhas. Aí nós temos uma chave aí, parecendo uma chave de boca, atravessando uma parede vermelha. Essa parede vermelha é a membrana plasmática, a membrana da célula, aliás, e a chavezinha é o receptor de insulina.
a florzinha, a insulina, a bolha que está aqui dentro. Eu vou chamar ela de glúten, tá? Mas eu não vou explicar o que é. Mas eu vou chamar aqui só de bolha, para não também confundir vocês. Vocês não precisam saber tanto aqui. Como eu falei, eu não vou dar uma aula de bioquímica. E o que vocês estão vendo em branco, eu vou chamar, é aqui a glicose, não vou chamar não, seria a glicose. Então presta atenção, ó. Quando você se alimenta, então o pâncreas vai receber o sinal vindo do cérebro, ele vai liberar a insulina. A insulina, vou passar de novo, ó. A insulina vem, ela se encaixa no receptor aqui azul. Quando ela se encaixa, a bolha sobe até a membrana da célula e a glicose entra. Vamos ver de novo? Ó, insulina veio, se encaixou, subiu, glicose entrou. É esse o processo. Aqui o receptor de insulina, tá? Ele está presente em todas as células dos tecidos que vão utilizar a glicose, tá? Então, músculo, tecido adiposo, né, que é o tecido de gordura, e assim vai. Então, toda essa reação que acontece quando a insulina se liga no receptor, ela permite a entrada da glicose, então, para dentro da célula. Então, quando uma pessoa está no quadro, né, de pré-diabetes, nós podemos pensar em duas situações. A primeira é que o pâncreas, que é responsável por liberar essa insulina, ele pode estar produzindo pouco, o que será um problema no pâncreas. Quando ele não produz insulina, temos aí o diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, ele pode estar produzindo pouco, está ali com algum problema. A outra possibilidade é que a insulina não se ligue nos receptores. Então, a gente tem aí um problema nos tecidos, que é o que nós chamamos de resistência insulínica ou resistência à insulina. E ainda pode haver tanto um quanto o outro. E aí tá lascado, né? Que já não produz direito e ainda tem problema no receptor. Então, você pode estar pensando que se o problema é o pâncreas ou apenas a resistência insulínica, então você não precisa se preocupar com a alimentação, porque vai dar tudo, né? Não vai dar jeito, ou seja, vai dar na mesma. Tanto faz comer, deixar de comer tanto açúcar, um monte de carboidrato, porque o problema não é a quantidade, né? E sim, então, que o seu corpo ali, seu organismo está tendo algum problema. Mas não é bem assim. O diabetes ele tem causas como fatores ambientais, comportamentais e genéticas, né? Os fatores genéticos aí que contribuem. O diabetes tipo 1, como eu falei, é um problema na secreção de insulina, então o problema está no pâncreas. Mas o diabetes tipo 2, ele envolve, além do pâncreas e da resistência insulínica, algo que está totalmente no seu controle, que é justamente o tipo de alimentação. Quando você provoca a alta taxa de glicemia, você faz com que o seu pâncreas tenha que secretar mais insulina para dar conta de colocar toda aquela glicemia para dentro das células, né, aquelas glicoses. Então, às vezes, ele não dá conta. É muita glicose para a quantidade de insulina que ele está produzindo. E ele começa, então, a ter problemas aí. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, de 5 a 10% das pessoas com diabetes, 5 a 10%, aliás, tem o tipo 1. 90% tem o tipo 2. E esse tipo 2 é o que está bem relacionado ao estilo de vida ruim que a pessoa leva e que vai desde a alimentação até o sedentarismo. Diabetes mata? Eu quero que você escreva agora aí nos comentários ou no chat se você conhece alguém que morreu de diabetes. Quantas pessoas, diz aí para mim, quantas pessoas você conhece que morreu de diabetes? Eu tô aqui, mas eu tô interagindo aí, tá, gente? Então anota aí. Diabetes não é a causa da morte de alguém. Diabetes é uma doença silenciosa, não dói, não mata diretamente. O pré-diabetes também não dói, não dá sinal algum. Se você não faz exames regularmente, você nem fica sabendo que tem. Olha isso. O que mata uma pessoa com diabetes são as complicações da doença, e elas sim são fogo. Agora eu queria que você me dissesse aí, você sabe quais são as complicações mais comuns decorrentes do diabetes? Coloca aí nos comentários para mim, no chat, algumas das coisas que vêm aí na sua cabeça quando você pensa nisso, né? E eu vou aqui abordar algumas delas, tá? Vou só pincelar, né? Só dizer o que é.
porque eu quero que você saiba o que realmente te espera, né, quando você leva esse diagnóstico na brincadeira, tá? Então, olha, deixa eu tirar aqui, ficar aqui um pouquinho. Retinopatia diabética, o que seria isso, né? São lesões na retina que levam à perda da visão. Muita gente sabe disso, provavelmente vocês responderam aí, né? Cegueira, coisa do tipo. Neuropatia diabética é quando os nervos não recebem ou emitem sinais ao cérebro, tá? E aí a pessoa sente formigamento, dormência ou até queimação, né, nos pés, nas mãos, nas pernas, enfraquecimento muscular, entre outras coisas. Pé diabético é o campeão quando a gente pergunta qual é a consequência do diabetes. Eu tenho certeza que muita gente respondeu isso. A pessoa desenvolve ferida nos pés e em algumas áreas, né? Quando uma área é machucada, então ela vai desenvolver feridas. Quando isso acontece, essas feridas devem ser tratadas o mais rápido possível para não ter complicações. A nefropatia diabética é outra situação muito comum, muita gente lembra, mas talvez não associe o nome, mas são problemas nos rins. Os vasos sanguíneos, eles se alteram, fazendo com que haja perda de proteína pela urina. O rim começa a perder a função de forma lenta, mas gradual, que leva a uma paralisação total do órgão. Então, né, às vezes pensa que tá, mas tá devagarinho, mas é progressivo, isso não vai frear. Então é bom cuidar. E ainda tem infarto do miocárdio, infecções recorrentes, e algo que talvez você não saiba e que estudos vêm apontando é a relação entre insulina e o declínio cognitivo. E aí a gente fala de demência, mal de Alzheimer. Quanto ao pré-diabetes, agora eu volto aqui. Vou ficar passeando por essa tela hoje, né? Quanto ao pré-diabetes, é uma sinalização do organismo. Ele está te advertindo que o risco de desenvolver diabetes é alto e que você está numa zona de perigo, que é ficar entre o saudável e o diabetes tipo 2. É um quadro reversível? Sim, totalmente. Quem faz parte do grupo de risco? São os obesos, hipertensos, pessoas que têm problemas de colesterol, então seja o HDL baixo ou o LDL alto, e também triglicérides alto, tá? Aqui eu estou pegando os principais. A Sociedade Brasileira de Diabetes diz que 50% das pessoas na condição de pré-diabetes vão desenvolver a doença. Então, veja, se tiver 100 pessoas aqui com diabetes, 50 vai desenvolver a doença. Imagina isso, né? Mas também diz, né, a mesma sociedade diz, que essa é a única etapa que pode ser revertida ou retardada. Então, se a gente já pensar que a pré-diabetes já está ali, de mãos dadas com o diabetes, é só nessa fase que você consegue reverter ou retardar, porque algumas pessoas já estão há tanto tempo nessas condições, né, já atrapalhou tanto que ela não vai conseguir reverter, mas ela vai. Então, estava aí com uma previsão aí de 2 anos, mais ou menos, para desenvolver. Claro que a gente não tem como saber, né? Mas aí você vai retardar o aparecimento, né, o surgimento da doença. Então, agora, nós vamos aí ao que realmente te trouxe aqui, né? O que é que você pode fazer para reverter esse quadro? Então, antes de eu elencar os pontos importantes, eu quero te dizer que eu já atendi muita gente nessa condição de pré-diabetes, com hemoglobina de 6,1, 6,2. Eu peguei pessoas com hemoglobina de 6,3, gente, e nós chegamos em 4 meses a uma hemoglobina de 5,7. Teve um paciente que ele saiu de 6,1 para 5,4, tá? Isso sem medicamento. Por que eu falo sem medicamento? Porque alguns médicos, quando eles, né, veem lá uma hemoglobina de 6, alguns já dão uma receita de hipoglicemiante para a pessoa, né? Ainda mais se ele vê assim que, pelo histórico, né, da pessoa, a maneira como ela, a qualidade de vida dela, né?
Então, mas você pode sair disso sem medicamento, sim. E fique claro que eu não estou dizendo aqui que você deve parar com medicamento se você já está tomando. Mas com toda certeza pode melhorar muito com acompanhamento nutricional. Então, uma hemoglobina glicada, ela não chega a 6,3, 6,4 assim da noite para o dia. Então, quer dizer que você já está, ó, há um tempinho chutando o balde aí. Nós sabemos que a pandemia deixou muita gente nessa situação, porque a pessoa ficava em casa, não tinha ali tanta ocupação, não tinha tanta distração, estava com a geladeira à disposição o tempo todo, fast food sendo entregue na porta, e aí ficou difícil mesmo. Então, é assim também, eu não posso te garantir que em 4 meses, 3 meses, você consegue baixar de 6,3, por exemplo, para 5,4, 5,5, 5,7, tá? Mas ela baixa. E com o tempo vai baixando muito mais ainda. Você com certeza consegue sair, mas tem que fazer tudo direitinho, né? Alguma coisa você tem que começar a fazer. E antes de eu te contar, né, quais são as ações que você pode ter para sair, né, dessa condição, eu quero te apresentar uma oportunidade para você ter o acompanhamento necessário e baixar essa glicemia, para que o seu pâncreas possa trabalhar sem essa sobrecarga toda. O acompanhamento nutricional, como eu já falei, ele é de extrema importância. Então lembra, o que te colocou nessa situação foi justamente o fato de sua glicemia estar alta. E aí manda, né, insulina demais. Seja porque o problema era no pâncreas ou nos receptores de insulina, sua glicemia vai precisar ficar num nível ideal, né? E quem é que vai fazer isso por você? O Google? A blogueira? Você vai tirar o carboidrato? Vou zerar o carboidrato? Se você zerar o carboidrato, você está dando um tiro no pé. E um tiro assim com bazuca. O estrago é grande, mas eu não tenho tempo para te explicar por que agora. Mas algumas coisas, elas podem ser feitas em relação à alimentação e estilo de vida. E é isso que eu vou te propor, tá? Então eu tenho aqui, olha, eu criei um grupo chamado Glicada em Dia. Esse grupo vai ter aí 4 meses de acompanhamento, né, de monitoramento. E o que, que vai acontecer? Eu vou me reunir online, então tem aí 8 encontros online, né? Então eu vou me reunir online com um grupo a cada 15 dias, porque eu não quero ninguém perdendo as forças no meio do caminho. Nesses 8 encontros, a gente vai verificar exames. Eu vou solicitar alguns exames específicos também. Vou elencar alguns pontos onde você precisa fazer mudanças, vou verificar a evolução e definir estratégias, orientar sobre alimentação, passar algumas receitas, né? E também vou solicitar um exame específico que ele pode ser feito no SUS. Esse exame é bastante importante para a gente ver como que anda a secreção de insulina, e mesmo que você tenha que fazer ele no particular, ele é um exame barato, tá? Então, você vai também, nesse grupo, poder tirar as suas dúvidas, seja sobre exames, sobre sua condição, né? Sobre a doença em si, né? O diabetes, ou essa condição de pré-diabetes. Vai tirar dúvidas aí sobre alimentação, que eu acho que eu já até falei isso, e vai poder trocar ideias. E se você precisa de incentivo, o grupo é excelente para isso, né? Excelente para te dar motivação. Então, gente, ó, passei a bola aqui. Se você tem dúvidas sobre o grupo, já começa a colocar aí nos comentários. Tem alguma pergunta? Coloca aí que eu já vou respondendo aqui embaixo também. E aguarda que eu ainda vou falar sobre o que você pode fazer caso você não entre para o grupo, tá? Que eu acho bem difícil porque a oferta está irresistível. Então, o que mais? Olha, o horário dos encontros, sempre às 21 horas, nas segundas-feiras. Então, a gente vai começar já, né? Estou apresentando para vocês hoje, na próxima semana a ideia é começar. Esse horário é para que dê tempo de você chegar em casa, né? Sai do trabalho, vai para casa, toma um banho, janta. Se você tem filhos, você também já deu janta, já deu banho, já colocou todo mundo para dormir, e aí você fica livre para se reunir, se concentrar ali. Mas aí eu quero também que fique bem claro que este grupo é para tratar o quê, pessoal? Escreve aí no chat que eu quero ver se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Escreve dúvidas, suas perguntas se você tem, e me escreva qual é o foco deste grupo. É para tratar o quê? É para tratar diabetes.
Então não dá para você entrar no grupo e querer que eu melhore toda a sua condição de vida, né? Você chega ali com uma lista de problemas e a gente vai mexer nisso. Não. O grupo é específico para pré-diabetes. Ah, mas eu tenho outras coisas que queria mexer. Então, ó, vamos lá. Eu vou deixar agora o link. Vou pedir alguém posta ali para mim, por favor, o link da agenda. Nesse link de agenda, vocês poderão marcar consulta se quiserem, tá bom? Quando você acessa o link, você tem a agenda e você tem inclusive os horários, planos de acompanhamento e tudo mais. Então, você pode agendar nesse link aí, caso você tenha outras demandas que não seja o pré-diabetes. É lógico que as estratégias para melhorar a glicemia, ela envolve também a perda de peso. Isso pode ajudar nos níveis de colesterol, né? De 5 a 10% já ajuda muito. Também melhora o seu triglicérides e mais um bando de coisa. Mas o foco será pré-diabetes. Os grupos só serão fechados se houver no mínimo 3 pessoas. Tem que ter 3 pessoas. Ah, então, mas passei do prazo de entrar nesse grupo, estou vendo o vídeo 2 meses depois, vai ter um link aí de pré-inscrição. Quando você entra no link de pré-inscrição, eu sei que você tem interesse. Quando eu tiver 3 pessoas, eu coloco lá o link, né? Então, digamos, a gente já formou um grupo, a gente já começou a trabalhar e você tá lá na frente e quer participar, você não vai poder entrar no grupo que já começou. Então, você vai clicar em pré-inscrição. Quando tiver 3 pessoas lá, eu já chamo vocês, mando o link da contratação do pacote, né, desse grupo, Glicada em Dia, e a gente começa um novo grupo. Agora, você está lá com a duração de 4 meses ali. E por que é 4 meses? Porque a partir de 4 meses nós podemos repetir o exame e verificar a evolução. Então você pode renovar se precisar de mais tempo, porque de repente 4 meses não foi suficiente para você e você percebe que precisa ficar mais um tempo. Como eu já disse, né, não tem como prever em quanto tempo o seu organismo vai responder, mas em 3 meses você tem sim uma resposta. A hemoglobina ela se altera como resposta de um estilo alimentar de 3 a 4 meses, né? Então a gente vai acompanhando. No grupo também eu vou abordar questões relacionadas à alimentação, que é fundamental para o controle glicêmico, tá? Vocês receberão material educacional, receitas e tudo o que for preciso para a evolução positiva, né? Então, de acordo com a necessidade, né? Então, o grupo é vivo. Então, eu trabalho de acordo com as necessidades do grupo. E a abordagem, ela se altera. Então, o que eu trouxe aqui agora para vocês são as possíveis condutas, mas tudo vai de acordo com a necessidade que eu vejo ali do grupo todo, né? Se vai ter mais facilidade, se uma abordagem não está dando certo, a gente muda para outra. Então, eu te proponho a ficar comigo até que você tenha uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7%. E agora você deve estar querendo saber quais serão os valores, né? E aí eu coloquei aí quanto vale a sua saúde. Gente, primeiro aí, se ficou alguma dúvida, se você tem outra pergunta, né? Se tem alguma coisa que não ficou bem claro, escreve aí que eu respondo imediatamente, tá? Pergunta, não fica com dúvidas, porque às vezes você deixa de participar de uma coisa tão importante para a sua saúde porque ficou com dúvida e não quis tirar. Faça a pergunta por mais que pareça boba, enfim, tá? Então vamos aí ao investimento que você fará para não ter que viver com medo de ter problema renal, medo de uma amputação, medo de ter doença hepática, medo de demência, né? Tudo isso causado pelo diabetes tipo 2 e descontrolada, né? Porque o diabetes tipo 2 é que leva a isso também. E por que eu tô falando isso, né? Porque, ó, se você agora, com pré-diabetes, não fizer algo que é mais simples e fácil, tampouco você fará depois. Olha que eu conheço gente aqui pertinho que foi diagnosticado com pré, ignorou o alerta, né? Diagnosticado não, né? Teve o, a devolutiva, né? De que estava ali com pré-diabetes, né? Devolutiva. Gente, tá faltando palavras aqui. A pessoa teve
foi avisada, né, de que estava em pré-diabetes, com pré-diabetes, ignorou o alerta e em 6 meses teve o diagnóstico da doença já. Então vamos lá. Até o dia 8 de novembro de 2023, né, e eu tô falando bem a data certa, porque daqui a um ano a pessoa assiste o vídeo e vai achar que o valor é o mesmo, pode ser que não, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, enfim, a gente não sabe. Mas então até o dia 8 de novembro de 2023, até as 23h59, né, você vai aplicar R$ 697 na sua saúde, que vale ouro. Gente, isso é uma aplicação. Porque você vai fazer essa aplicação de R$ 697 e se você não for daquelas pessoas, né, que as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro, você vai receber de volta a possibilidade de nem desenvolver o diabetes tipo 2. Olha que maravilha, né? Pelo menos agora. Porque também tem o seguinte, se depois de você ter equilibrado tudo, você voltar para sua vida louca, você volta para o mesmo lugar na fila. A condição de pré-diabetes não é como a condição de obesidade, viu, gente? Que é assim, agora eu fico no efeito sanfona, vou e vem, vou e vem. Não. Quando você começa a baixar e você entende, né, como que deve ser a alimentação e tudo, você tranquilo leva isso, né? E quem é doido, né, de querer ficar desenvolver essa doença, né? Diabetes é ruim demais. Eu acho que todo mundo convive com alguém ou conhece alguém que tem diabetes. E outra coisa também, tá? Esse valor é parcelado, ele pode ser parcelado em até 10 vezes. Tem gente que acha que eu sou louca, nossa, mas nem é tanto e você ainda parcela em 10 vezes. Mas eu sempre penso naquele que está mais ferrado, né? A pessoa que está mais lascada na vida e de repente precisa fazer uma parcela mais longa, um plano, né, mais longo para poder pagar. É triste, né, você imaginar que você não pode cuidar da sua saúde porque o programa que você tem para utilizar não cabe no bolso, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, até o dia 8 de novembro, às 23h59, eu vou dar um bônus ainda para você de R$ 100. Então você não vai pagar 697, não, vai pagar R$ 597 se for à vista em até 10 ou, né, até as 23h59 e ainda pode pagar em até 10 vezes, tá? Então 597. Aí vai ter a taxa do cartão aí, tá, gente? Se passar de 23h59, né? Quando der meia-noite, então, que aí vai ser dia 9, você vai pagar os R$ 697. Mas tudo bem também. Se você não conseguir entrar até as 23h59, gente, por 697 já vale muito, tá? Por 597 continua valendo mais, mas R$ 697 é uma aplicação excepcional para sua melhora. Então, agora, eu vou pedir, coloque por favor para mim o link da pré-inscrição. Então, ó, o primeiro link que foi colocado, que já deve ter entrado aí, é o link para você agendar uma consulta extra aí, se você quiser. O link que está sendo colocado agora é para você entrar no grupo da pré-inscrição. Quando você entrar no grupo, você vai receber lá o link, quando a gente terminar aqui, né, o vídeo e tudo, você vai receber o link para contratação do grupo, tá? Se tiver qualquer problema aí no link que eu estou pedindo para colocar agora, eu coloco nos comentários também assim que a gente terminar aqui, tá? Então agora nós vamos falar sobre o que você pode fazer se você não tiver uma nutricionista cuidando de você. Mas lembra, né? O grupo tá aí, vale a pena, não tem por que você não ter uma nutricionista, não. Então vamos lá. Primeiro, eu quero destacar esta frase aí da Sociedade Brasileira de Diabetes. É importante destacar que 50% dos pacientes no estágio pré vão desenvolver a doença. E por que isso vai acontecer? Justamente por falta de acompanhamento nutricional. O acompanhamento profissional é de suma importância. Muitas pessoas, né, 50% não fazem isso. Não seguem as orientações que recebem, porque mesmo no SUS você tem, né, um pouco. Então é possível que a pessoa receba uma orientação lá do médico, lá no SUS ou no médico particular, né, geralmente um de convênio. É possível que a nutricionista da UBS ela te entregue também uma folha falando todos os alimentos que você deve comer ou não. O Nutri do convênio também vai fazer isso, vai dar-lhe uma breve orientação.
Esses profissionais, eles não têm como fazer muito, né? A gente entende por quê. O Sistema Único de Saúde está abarrotado. O médico geralmente não te encaminha para o Nutri, no SUS, porque ele vai fazer isso quando a doença já está instalada, porque não tem vaga, né? Não tem vaga nem para todas as pessoas que já estão com a doença, que dirá para colocar as pessoas que estão na fase pré, que ele pode dar uma orientação ali e acreditar que a pessoa vai fazer um esforço a mais, né? No convênio, o atendimento é curto, além de ser curto, é, tem convênio que limita a quantidade de consultas para nutrição, por exemplo. Às vezes é 2 no ano só. Então não dá para você achar que os profissionais nessa área eles conseguem fazer muito, né? Eles até têm desejo, sim, mas não dá. Tem plano de saúde que exige o tempo de atendimento do profissional, porque ele precisa da produção, né? Que senão o plano de saúde não lucra, né? O plano de saúde quer, né? E é justamente aí que mora o perigo. O que faz com que essas 50% dos pacientes, né, esses 50% dos pacientes nesse estágio de desenvolver a doença é a falta de acesso, né? Também a pouca importância que muitos dão para o caso, né? Muitos, a própria pessoa dá para o caso. Ela tem lá, às vezes ela até tem um acompanhamento ali, meia boca, mas ela nem liga. Então, quer ver só, tem uma experiência aqui, né? Um exemplo, aliás, eu tive uma mulher que me procurou, o marido dela já tinha o diagnóstico de diabetes tipo 2 e ela estava com pré, né? Estava com a doença aí na fase pré. Então, ainda não estava com a doença. A pessoa veio para uma consulta e desapareceu. Pegou um cardápio, né? Que eu dava lá um cardápio, a pessoa desapareceu, achou que isso ia resolver a vida dela. Só que ela era conhecida, era alguém que eu tinha uma certa aproximação, eu tinha avisado, né, da importância do acompanhamento, tudo mais. Depois de um tempo, encontrei com ela e ela me contou que ela já estava com diabetes. E, gente, não tinha passado nenhum ano ainda da consulta que a gente tinha feito. Para você ver que é rápido muitas vezes. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e coloquei lá, né, entre as pessoas que têm diabetes tipo 2, quanto foi o tempo entre pré e a fase mesmo, a fase pré e o diabetes, a doença em si. A maioria disse menos de 2 anos. Olha, assim, não tinha ninguém que foi acima de 5 anos, tá? Ninguém tinha, depois de 5 anos foi que eu desenvolvi. Não, né? Agora imagina, 5 anos para a pessoa desenvolver uma doença que ela nem precisava ter desenvolvido se ela tivesse dado importância, né? Por conta da idade, do metabolismo, também fica mais fácil desenvolver, né? Fica mais fácil descer a ladeira aí, né? O metabolismo vai ficando mais lento, então todo cuidado é pouco. Então, aquela pessoa que não tomou cuidado na fase pré e desenvolveu a doença, agora ela tem que cuidar de uma forma obrigatória, né? Compulsória, assim. Por quê? E mesmo assim ainda tem gente que não faz, tá? Porque se ela não fizer, vem aquelas consequências que a gente falou, que a gente elencou aí. Nada bom, né? Mas o que fazer então, né? Foi para isso que vocês vieram aqui. Então, olha, existem duas coisas que baixam glicemia. Duas coisas que vão fazer com que a glicemia lá na sua corrente sanguínea desça, né? Como que é? Lembra? Eu mostrei o vídeo. Insulina. A insulina faz com que a glicemia na corrente sanguínea baixe? Faz. De que forma? Ela coloca para dentro da célula de onde precisa. E ali vai ser convertido em energia. E a outra coisa é a atividade física. Se você não vai fazer um acompanhamento nutricional, se você não vai entrar para o meu grupo, faça atividade física. Sem acompanhamento nutricional, você não tem ferramenta para lidar com a insulina e glicemia. Mas ainda assim, eu vou te passar algumas orientações. Então, faça escolhas mais saudáveis, né? As mais saudáveis possíveis. Mas lembre-se que até uma tapioca pode te ajudar a engordar. Nessa fase, você tem obrigação de perder peso se você estiver acima do peso. Alimentos devem ter baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico, e aí você precisa de um nutricionista para te ajudar. Mas o que você pode fazer é apostar nos vegetais para compor o seu prato. Então, faça com que o seu prato tenha ali 50% de vegetais. E não adianta você pensar que hoje você adotou uma alimentação boa e tudo, então amanhã, na hora do almoço, você pode comer uma lasanha, tá? Uma coisa não compensa a outra.
A insulina, ela não fica sendo liberada ali o tempo todo. Ela vai ser liberada, é claro, com uma certa quantia, dependendo do que você comeu, o tempo de digestão, ok. Mas quando você se alimenta, né? É a hora que vem um monte. É esse momento que é crucial, né? Não é se você, mas de manhã eu comi ali um mamãozinho, depois eu tomei um lanchinho, era uva, e aí na hora do almoço eu comi uma lasanhona, né? De preferência aquelas assim do mercado, e comi aquele de 600 gramas, né? E aí depois eu fui lá e comi à noite uma saladinha. Essa refeição do almoço danou um pouco, tá? Então, faça atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos. O que que você pode fazer? Caminhar, você pode dançar, tá? Então, desça 2 pontos antes e sai andando. Essa caminhada, gente, não é aquela caminhada de vizinha, né? Você pega a amiga e sai batendo papo, colocando papo em dia. Não. É uma caminhada que você sente a respiração mais forte, né? E aí você precisa saber como que está o seu coração, né, sua atenção, sua pressão para poder fazer isso. E se você quer fazer algo mais assim, consulte um profissional da área aí, né, um profissional de educação física, vai numa academia. Cuidado com os aplicativos que deixam exercícios liberados para todo mundo. Você não tem ninguém ali corrigindo a sua postura e isso pode dar ruim, hein, gente? Conheço pessoas que se deram mal de coluna por besteira, tá? Então, olha, consuma os vegetais, né? Consuma aí bastante vegetal, fruta com moderação também, né? Não é porque é fruta que é para comer de monte. Reduza carboidratos simples consideravelmente. Não é para zerar carboidrato, é para reduzir. E o que que é carboidrato simples? Leu lá no rótulo: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Pronto. Açúcar, você olha lá no rótulo, é algo que eu abordo também, tá no grupo. Rotulagem, porque você precisa aprender a ler. Às vezes você tem lá alguma coisa que o primeiro ingrediente é açúcar, né? Evite ultraprocessados, evite refrigerante, sucos de caixinha, então nem duvido que eu precisasse falar aqui, né? Que eu sei que todo mundo sabe. E mesmo os sucos naturais concentrados, né? Como é que são? Você pega ali a laranja, você pega ali 5, 6 laranjas, faz um suco, um copo e bebe aquilo ali com gelo. É um suco de uma forma concentrada, ele tá, né, puro, como dizem, né? Ele também aumenta a sua glicemia, tá? E quando você prefere as frutas do que suco, você aumenta o consumo de fibras, e isso é muito bom para ajudar na liberação gradual da insulina. Então, os alimentos integrais, eles vão digerindo devagar, então fazem com que pouca glicose fique ali circulando, e aí pouca glicemia vem, né? Porque é tudo de acordo com que né, a demanda ali é de acordo com a quantidade. O que tem é muita glicose, muita insulina. Então, você precisa de 3 a 4 meses para alterar essa hemoglobina, mas depois você precisa manter o foco. E eu não estou dizendo que em 3, 4 meses você vai bater a régua ali, o martelo, né? Bati ali em 5,6. Não sei, pode ser que sim. Pode ser que sim. Infelizmente, eu não tive até hoje um caso de alguém que não tivesse baixado. Gente, eu tô aqui de coração aberto falando isso para vocês, porque se eu mentisse, eu estaria enganando vocês, né? Eu gosto, claro, gente, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa, todo mundo que trabalha, trabalha por dinheiro, né? Para trabalhar por hobby, ninguém levanta tão cedo. A gente levantaria, faria o que queria e tudo mais, né? Trocaria aí cada um aquilo que tem, os seus talentos e pronto. Mas não é assim. Eu preciso de dinheiro, mas eu amo resultados. Eu amo. É uma satisfação, né? Uma satisfação pessoal quando eu olho para um exame, para uma hemoglobina glicada. Eu tenho um paciente que mora fora e ele tinha problema de ácido úrico, ele tinha gota, e eu escuto, né? Hoje eu atendo a esposa dele, eu escuto ela me dizer, quase que em todas as consultas, que ele não teve mais crise. E isso ele foi atendido em 2020, 2021 mais ou menos, por mim. E um colesterol dele também, que antes ele nem media, eles não conseguiam saber qual era, porque ele ultrapassava lá a escala, né, de medida lá, né, a marca.
ele sabe. Então, isso para mim é muita satisfação, né? Então, eu não mentiria para vocês em relação a isso. Eu não tive um paciente com hemoglobina alta que a gente não tivesse baixado, tá? É, então, vamos lá. Medicamento, né? Quais os medicamentos que você deve fazer uso? E aí tá falando aqui, o remédio de quem tem pré-diabetes é alimentação e atividade física. O médico, ele pode te receitar algum hipoglicemiante nessa fase, mas a alimentação vai ser fundamental mesmo, tá? Melhorando isso, você volta a resultados normais e o medicamento é retirado. Porque à medida que o médico vai vendo que está melhorando e você mostra para ele que você está fazendo acompanhamento nutricional, que a sua alimentação melhorou, que o seu estilo de vida está melhor, ele vai diminuir, porque ele começa com uma dosagem, aí provavelmente ele mande você ficar. Eu estou falando isso, inclusive, porque foi o que aconteceu agora com o último paciente meu também. O médico pediu para ele ficar uns 3 meses ali sem o medicamento, e ele viajou, e quando ele voltou, ele fez um exame, e, e para tirar, né, para ver se ó, tudo ok, não aumentou tal, e retiraram o medicamento, né? E eu já tive esses casos assim também na minha família também, tá? Então, se a doença se instalar, você vai precisar de cuidados mais intensos para não chegar nas complicações que a gente falou, tá? Então, é importante você fazer tudo direitinho, né? Tomar o medicamento se for o caso, para que a doença não se instale. Então, pessoal, é isso. Eu vou recapitular aqui para que vocês, né, tirem, se ficou alguma dúvida, mas também escrevam aí nos comentários. Eu vou ficar mais um tempo aqui para responder algumas perguntas aí no chat, né? Então, olha, como que é o grupo? Glicada em dia, né? Porque a gente vai colocar sua glicada em dia, 4 meses, encontros semanais, quinzenais, toda segunda às 9 da noite. Você teve aí, né? Eu dei um bônus de R$ 100 para quem contratar até às 23h59 do dia 8 de novembro. Então, terminando aqui, vocês já podem clicar aí no link de pré-inscrição e lá vocês vão receber o link da contratação. Pode parcelar R$ 597 à vista ou em 10 vezes parcelado. Passou das 23h59, chegou dia 9 de novembro, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, pode contratar. Mas agora você vai pagar R$ 697, vai perder esse bônus que eu tô dando, tá? O que nós faremos nesse período, né? Nesse período aí de acompanhamento? Eu vou verificar os seus exames, né? Se faz muito tempo que você fez, faz, sei lá, 1 ano que eu fiz, eu já estava nessa situação, né? Pré-diabetes aí. Eu vou solicitar novamente. Você vai fazer um exame tão baratinho, gente, que dá para fazer em qualquer laboratório. Então, você vai fazer, a gente vai ver o resultado, nós vamos fazer um raio-x do seu estilo de vida, vou pontuar as alterações que você deve fazer, né, as mudanças, na verdade, que você deve ter. E aí, vamos também fazer um exame específico para quem quiser, tá? Não é obrigado. O importante é você sair do pré-diabetes, né? Então, esse exame é só mais um complemento aí, que é um exame mais baratinho e ele é mais específico, mas não é necessário, você não é obrigado a fazer. O da hemoglobina glicada eu acho interessante para quem fez há muito tempo. Se você fez há 3 meses, a gente pode começar sem ele, né? Você fez há 3 meses, aliás, você não precisa refazer, né? Que pode começar sem ele. Você não precisa refazer. A gente começa uma mudança aí. Já e depois de 4 meses, então, você faz. E também você vai tirar todas as dúvidas que você precisar, né? Todas as dúvidas que você tiver, vai receber orientação sobre alimentação, receitas. De vez em quando também eu vou pontuar algumas refeições. Olha, procure amanhã comer isso, né? A gente tem aí alimentos da safra que estão mais baratinho. E outra coisa também, vai parar de comer porcaria e parar de comer coisa cara e que não traz nenhum benefício à saúde. Então, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, para trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, agarrem essa oportunidade de melhorarem a condição de saúde de vocês,
dar um basta nisso, nessa hemoglobina glicada aí mais elevada, sair do quadro de pré-diabetes e ter sim saúde. Então, eu vou ficar mais um tempinho aí respondendo. Abraço, beijo, até a próxima. Tchau.